Oi, eu sou Denis. Se você está no Sois Salvos, este canal tem a intenção de fazer com que você conheça a Bíblia Sagrada, desde sua origem, sobre cada um dos livros. E hoje começaremos com a história da Bíblia Sagrada, o livro mais lido do mundo, e consta-se também um dos mais antigos. Iremos estudar, trazer uma base para a história da Bíblia, sua composição e como foi dividida. Vamos lá? Começando-se do início, a Bíblia é um conjunto de textos religiosos que são sagrados para o cristianismo. Ela é composta por duas partes principais: o Antigo Testamento, que contém textos escritos antes do nascimento de Jesus Cristo, e o Novo Testamento, que contém textos escritos após o nascimento de Cristo. Assim como hoje vivemos a divisão antes de Cristo e depois de Cristo, a Bíblia também é narrada nesse mesmo sentido: antes de Cristo e depois de Cristo. Como ela foi escrita? A Bíblia foi escrita ao longo de vários séculos por diferentes autores e em diferentes idiomas. A maioria dos textos do Antigo Testamento foram escritos em hebraico, com algumas partes em aramaico, enquanto que os textos do Novo Testamento foram escritos em grego. No Antigo Testamento, o hebraico era a linguagem do povo hebreu, que é a narrativa do Antigo Testamento voltada aos hebreus. Então é escrito em hebraico. Com o passar do tempo, junta-se a palavra hebraica, o aramaico, e também há alguns profetas que são escritos, alguns textos que são escritos em aramaico. Enquanto, claro, que o Novo Testamento ele já é composto por pessoas que são judeus e também por não-judeus, chamados de gentios, né? Então nós temos o Novo Testamento em grego, né? As escritas são em gregos, todos os escritos deles são em gregos, ok? O Antigo e o Novo Testamento, que compõem? Os primeiros livros da Bíblia contam a história da criação do mundo e do povo de Israel, incluindo os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó. O Êxodo, que é a história da libertação dos israelitas da escravidão no Egito. E outro importante evento narrado no Antigo Testamento: os livros proféticos do Antigo Testamento contêm as palavras dos profetas que falavam em nome de Jesus. Esses primeiros livros, né, os 5 primeiros livros, são chamados como Pentateucos, né? E como diz, todo o Velho Testamento, ele é composto pela narrativa do povo israelita, inicialmente chamados de hebreus, né? Partindo ali, mais na frente vocês vão entender quando deixou de ser hebreu, porque começou a chamar de israelita. Mais na frente nós saberemos, nas próximas aulas, ok? O Novo Testamento começa com 4 evangelhos, que contam a história de vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. O livro de Atos dos Apóstolos relata a história dos primeiros cristãos e a fundação da igreja cristã. As cartas dos apóstolos, como a carta de Paulo aos Romanos, foram escritas para instruir e encorajar os primeiros cristãos. Como dito, o Novo Testamento ele começa com 4 evangelhos. Quais são esses evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles vão trazer 4 narrativas referentes a Jesus Cristo, né? Do seu nascimento, a sua morte, e de Atos em diante vai ser pós-morte de Cristo e ressurreição, né? Como vocês sabem, se não sabem, vão estar sabendo que Jesus Cristo, ao terceiro dia, ele ressuscitou. Então a narrativa vai estar em volta disso. O livro de Atos é pós a ressurreição de Cristo. E aí começa os cristãos a começarem a reproduzir, né? Falar, ensinar e instruir as pessoas referente ao Cristo, a Jesus Cristo, que morreu para salvar todo o mundo. Como está em Gênesis 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Construção gradual da Bíblia.
A Bíblia é um livro composto por vários textos escritos por diferentes autores ao longo de um período de aproximadamente 1500 anos. O Antigo Testamento foi escrito principalmente em hebraico e aramaico, enquanto o Novo Testamento foi escrito em grego, como já dito anteriormente. A escrita da Bíblia não foi um processo único e contínuo, mas sim um processo gradual, ao longo de muitos séculos, com diferentes livros sendo escritos em momentos diferentes. Alguns escritos do Antigo Testamento foram escritos há cerca de 3.500 anos, enquanto o mais recente livro do Novo Testamento foi escrito há cerca de 1.900 anos. Portanto, não é possível determinar um período exato de tempo que levou para construir a Bíblia, já que ela é o resultado de um processo histórico e literário complexo que ocorreu durante um longo período de tempo. Então vejam, os Pentateucos, o Velho Testamento, ao passar da história, vai se registrando cada um dos fatos que aquele povo presenciou. Se vocês forem pegar as crônicas, né, primeira e segunda crônicas, é narrando sobre reis. Se você pegar o livro de Juízes, é alguém que falou o que aconteceu com os juízes, quem eram os juízes daquele povo, né? Assim, os reis. Você vai pegar o livro de Samuel, é quando pega-se os profetas, um dos profetas, e passa-se a não seguir mais profetas, e o povo perde rei. Então, todo o Novo Testamento ele vai trazer narrativas de momentos históricos desse povo de Israel, desses israelitas, da sua origem, que vai parte lá do Gênesis, né, ao seu êxodo, que é quando eles são cativos e eles são libertos, né, e consequentemente cada narrativa. Você pega o livro de Josué, quando eles conseguem domar, né, a terra prometida. Você vai pegar os Juízes, é quando eles falam de juízes, os juízes que reinaram, que estiveram à frente do povo. Aí você vai para Samuel, que vai ser o profeta, e ao mesmo tempo, consecutivamente, os reis, cada um dos reis que dominaram. A gente vai ter um momento de genealogias que vai trazer uma narrativa sobre a descendência de cada um desses. Teremos os profetas, que também vai ter as escritas do que esses profetas fizeram durante essa origem, sobre esse processo, essa decorrência da história dos mesmos. Como chegou a nós? Como a Bíblia chegou para nós? Como você sabe da Bíblia? A Bíblia foi traduzida para muitos idiomas e continua sendo uma fonte importante de inspiração e orientação para os cristãos em todo o mundo. Ela também tem influenciado a literatura e a arte e a cultura ocidental por séculos. A Bíblia, mesmo quem crê e quem não crê, não tendo ela como um livro da salvação, né, um livro sagrado, mas ainda assim há pessoas que leem. Uma prova que todo o contexto, se você for olhar, a maioria dos narrativos vão ter uma história semelhante da Bíblia. Vai ter alguém que vai falar sobre esses livros desses povos, né? Assim como a Bíblia fala sobre os egípcios, sobre Babilônia. Então, nos livros referentes à Babilônia vai falar sobre os textos que dão ênfase à Bíblia. Nos egípcios tem narrativa sobre o povo de Israel, e você vai ver isso continuamente. Então, foi traduzido em vários idiomas, né? Ao passar do tempo, houve uma diversidade de tradições. E lembrando que você está podendo ver eu falar sobre a Bíblia, e eu estou podendo falar sobre a Bíblia hoje e onde nós estamos. No entanto, há países que é proibido a entrada ou o uso da Bíblia. Por enquanto é só. Eu agradeço pela atenção, né? E se inscreve no canal, ativa o sininho para os próximos vídeos que vierem a aparecer. Eu sou Denison e agradeço por este intervalo de tempo que você dedicou para aprender um pouco sobre a Bíblia.